Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre noções básicas de hemograma e a disciplina é Fisioterapia em Unidade Hospitalar. Então hoje nós vamos aprender basicamente os componentes de um hemograma, a sua importância para o fisioterapeuta e o que ele tem para mostrar para o profissional de saúde. O hemograma é um exame que avalia os constituintes do sangue. Então nós vamos ter três partes, ou chamadas séries. Nós temos o eritrograma, que é a série vermelha, o leucograma, que é a série branca, e as plaquetas, que compõem a série plaquetária. Então nós vamos aprender separadamente cada uma dessas séries e o que essas séries têm para mostrar para nós. Primeiramente, o eritrograma é análise dos componentes da série vermelha do sangue. Então, o principal componente do sangue e o que dá essa coloração vermelha do sangue são as hemácias. Então, nós vamos avaliar agora as hemácias em quantidade, em coloração e em tamanho. As hemácias são constituintes do sangue responsáveis pelo transporte da hemoglobina, e seus valores normais em adultos apresentam uma variação de acordo com o laboratório que está realizando este hemograma. Mas os valores em média são bem próximos, de 4,5 a 6,1 milhões de células por milímetro cúbico em homens, e em mulheres 4 milhões a 5,4 milhões nas mulheres, né? Então, esses valores eles podem sofrer variações conforme o laboratório, mas ficam sempre próximos desses valores. O que seria o hematócrito, né? Que a gente identifica pela sigla HT. É a proporção do volume de sangue ocupada pela série vermelha. Isso corresponde ao número de hemácias e o volume das hemácias. Então, o que é o hematócrito? É a relação entre as células e o componente líquido do sangue, que seria o plasma, né? Então, quanto maior o número de células em relação ao líquido, mais concentrado este sangue vai ficar mais viscoso. Então, isso tem uma tendência do hematócrito estar maior. Se eu tenho poucas células em relação ao todo, o hematócrito diminui. Ou nós dizemos que esse sangue fica mais diluído, né? É como se ele ficasse mais ralo, né? Então, um sangue com hematócrito elevado, ele fica um sangue mais grosso, viscoso. E um sangue com hematócrito baixo significa um sangue ralo, um sangue mais fluido. Seus valores normais em adultos são de 36 a 54% em homens e 33 a 47,8% em mulheres, tá? Esses valores também podem sofrer alterações. No caso da hemoglobina, a hemoglobina é a proteína responsável pela coloração vermelha da hemácia. Então, a hemácia transporta hemoglobina. E a hemoglobina tem uma grande importância para nós. É através da hemoglobina que é transportado o oxigênio e CO2 pelo sangue. Ou seja, os gases arteriais são transportados em uma grande parte, né, principalmente o oxigênio, através da sua ligação com a hemoglobina. Valores normais em adultos, 13 a 16,5 grama por decilitro em homens e 12 a 15,8 gramas por decilitro em mulheres. Tá? Então, esses são os valores de normalidade e vimos as funções de cada uma dos componentes da série vermelha. Então, dois termos nós temos que aprender agora, que é a anemia e a policitemia. A anemia é um termo mais popular. Quem nunca
ouviu falar de uma pessoa que está anêmica, né? E a gente tende a relacionar isso a uma pessoa fraca, né? Uma pessoa anêmica, né? Anemia, na sua definição, é o termo que define a redução do número de eritrócitos, ou seja, eritrócitos são hemácias. Então, quando as hemácias estão em número reduzido, né, a nomenclatura dada a isso é anemia. Então, ela pode estar associada à limitação da síntese celular, ou seja, uma diminuição na sua produção. Isso pode ocorrer pela deficiência de substratos, como a vitamina B12 e o ferro, por isso que a gente associa a anemia à fraqueza. Insuficiência renal e hepática, hemorragias agudas, hemodiluição, ou seja, o sangue ficar diluído, e nas leucemias, né? Ou seja, onde há uma lesão, né, na medula óssea, que é o local de produção das hemácias. E a policitemia? O que é a policitemia? Poli é aumento do número de células no sangue, né? Ou seja, é o aumento da quantidade de eritrócitos. Pode estar associada à hipoxemia crônica, como no enfisema pulmonar e cardiopatias. A hipoxemia é o principal estímulo para que a medula óssea comece a produzir hemácias, né? A hipóxia, né, ou a situação de hipoxemia, produz a liberação de eritropoietina pelos rins, e a eritropoietina vai estimular o tecido eritropoiético, né, o tecido, a medula óssea, a produzir, né, hemácias. Altitude elevada, né, por conta da situação de hipóxia, nessa altitude elevada, desidratação grave e queimaduras também. Devido à perda de muito líquido, né, durante as queimaduras e na desidratação, esse sangue ele fica mais viscoso, mais grosso, vamos dizer assim. Outro componente da série vermelha são os índices hematimétricos. Eles são importantes para o diagnóstico e terapêutica. São índices mais utilizados pelos hematologistas para diagnóstico de disfunções do tecido hematopoiético, tipos de anemias, né, e vão direcionar a terapêutica, né, desses profissionais. Tá? Para nós, fisioterapeutas, tem pouca aplicabilidade funcional clínica, mas vamos aprender, né, o que são esses índices hematimétricos, né? Os índices hematimétricos permitem uma avaliação e classificação da morfologia das anemias, por isso são utilizadas pelos hematologistas. Ou seja, aqui a gente vai avaliar a morfologia, a forma, né, das hemácias, a sua coloração, né, o seu tamanho e a relação de tamanho entre uma e outra. Então, o primeiro índice é chamado de VCM, que é o volume corpuscular médio, e o VCM avalia o que? O volume das hemácias. Tá? Então, quando a gente avalia o VCM em um hemograma, a gente está avaliando qual o tamanho dessas hemácias. Tá? Se elas são pequenininhas, se elas são normais ou se elas estão aumentadas de volume. O HCM é a hemoglobina corpuscular média. Nós vamos avaliar a quantidade de hemoglobina do eritrócito. Ou seja, se a hemoglobina é o que dá a coloração vermelha da hemácia, o HCM permite avaliar a coloração das hemácias. Se elas estão mais claras, né? Se elas estão mais vermelhadas, nós vamos dar nomes técnicos para isso. O CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, representa a saturação de hemoglobina e o volume da célula. É uma relação, vamos dizer, entre as duas, que nós aprendemos. Avalia a concentração de hemoglobina dentro das hemácias. E o RDW, amplitude de distribuição do eritrócito, que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias. Tá?
Ou seja, o RDW vai avaliar se há anisocitose. O que é anisocitose? Aniso, diferentes, citose, células. Ou seja, se as hemácias são de tamanhos diferentes. Se tem hemácias menores, maiores, menores, maiores, menores, quando não há uma proporção, vamos dizer, bem distribuída de hemácias do mesmo tamanho. Então essas hemácias elas podem estar em tamanhos diferentes, né? E isso pode caracterizar algumas anemias. Valores normalidade para os índices hematimétricos, o VCM varia de 77 a 92. Abaixo de 77, então as células vão ser chamadas de microcíticas, ou seja, se o VCM é o volume corpuscular da hemácia, então quando o VCM está diminuído, as células vão estar microcíticas, ou seja, de volume reduzido. Se o VCM estiver entre 77 e 92, as hemácias são normocíticas, de tamanhos normais. E se o VCM estiver acima de 92, as hemácias são macrocíticas, são aumentadas, têm volume aumentado. O HCM varia de 37 a 34, menor que 27 elas são hipocrômicas, entre 27 e 34 elas são normocrômicas e acima de 34 elas são hipercrômicas. O que é isso? Hipocrômica, então elas estão com a cor diminuída, ou seja, estão mais claras. Hipercrômica, elas estão mais avermelhadas, ou seja, tem uma concentração, uma presença de hemoglobina maior. O CHCM varia de 30 a 35, menor que 30 ela é hipocrômica, entre 30 e 35 ela é normocrômica e acima de 35 ela é hipercrômica, ou seja, ela está avaliando hemoglobina, então avalia o que? Coloração da hemácia. E o RDW, normal de 10 a 15%, então quando as células apresentam uma desproporção maior que isso com relação a tamanho, então nós classificamos o hemograma como a anisocitose, como uma anisocitose. Tá? Então vamos ver aqui 3 casos como exemplo para a gente identificar o hemograma, né, de um homem. Tá? Então, primeiro caso aí, nós temos eritrócitos 3,8 milhões, hemoglobina de 8,5, um hematócrito de 27, um VCM de 71, um HCM de 22, um RDW de 16. Tá? Só lembrando, não há necessidade da gente gravar esses valores normalidade, eles vão estar presentes no hemograma, tá? Como valores de referência. Tá? Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, uma redução do número de eritrócitos, consequentemente, a hemoglobina e o hematócrito vão estar reduzidos, e isso caracteriza uma anemia. Agora a gente vai avaliar a morfologia, a cor, né, e o tamanho, né, dessas hemácias. Então o VCM está diminuído, abaixo de 77, então eu tenho uma anemia então microcítica, tenho uma anemia com células pequenininhas, né? Um HCM diminuído, então isso representa também uma redução da coloração das hemácias, então eu tenho uma anemia microcítica e hipocrômica. E o RDW acima de 15% nos indica então uma anisocitose. Tá? Então esse é o exemplo de uma avaliação, né, de um hemograma na sua série vermelha. Vejamos o segundo caso. Também nós temos uma redução, né, do número de eritrócitos, né, de hemoglobina e de hematócrito. Então nós temos uma anemia. Porém, quando a gente avalia o VCM, ele está normal, né? O HCM também se encontra normal e o RDW aumentado, tá? Então nós temos uma anemia, só que uma anemia de células normais enquanto volume e normais enquanto a cor. Então nós temos uma anemia normocítica e normocrômica, tá? Com RDW aumentado, há uma anisocitose. Eritrócitos diminuídos, no caso 3, hematócrito diminuído, hemoglobina diminuída, então nós temos uma anemia.
Quando o VCM está aumentado, nós temos então uma anemia macrocítica. O HCM também está normal, então eu tenho uma anemia macrocítica, porém normocrômica, com anisocitose. Tá? Então, como eu disse para vocês, isso vai ser mais interessante para um hematologista, para um médico, para um oncologista, pois ele vai permitir, né, diferenciação em termos de diagnóstico de anemias, de diagnóstico de leucemias e possibilitar então uma terapia mais precisa. Para nós tem pouca aplicabilidade clínica, mas não custa nada aprendermos. Então, o que o fisioterapeuta precisa saber com relação à série vermelha? Tá? Então, a hemoglobina menor que 7 a 8 gramas por decilitro, a capacidade de transporte de oxigênio já está prejudicada, causando diminuição da tolerância ao exercício físico. O que isso quer dizer? Se um paciente está com uma anemia severa como esta, né, não há possibilidade de ele ser submetido a exercício físico, porque a capacidade de transporte de oxigênio dele, devido à redução do número de hemácias e, consequentemente, de hemoglobina, vai prejudicar esse transporte de oxigênio. Tá? Então, ele vai ter intolerância à atividade física. Tá? Então, o exercício físico não está indicado em situações de anemia onde a hemoglobina está menor que 7 a 8. A mobilização ativa em pacientes anêmicos deve ser interrompida se surgirem sintomas, como vertigens prolongadas, náuseas, visão turva, taquicardia, falta de ar, parestesia ou angina. Ou seja, né, pacientes anêmicos que apresentarem alguns desses sintomas, tá, não estão indicados exercícios ativos para esses pacientes. E ó, para se considerar desmame da ventilação mecânica, ou seja, aquele paciente está em ventilação mecânica em processo de retirada, ou seja, de saída do ventilador mecânico, o ideal é que nós tenhamos uma hemoglobina maior que 8 gramas por decilitro, para garantir exatamente o quê? Que ele tenha uma capacidade de transporte de oxigênio adequada para manter, né, as suas funcionalidades celulares, ou seja, manter a quantidade de oxigênio, né, que será transportado para as células. Tá? Então, isso foi a parte da série vermelha. Tá? Depois nós vamos fazer um exemplo lá no final da nossa aula. Estou com um companheiro aí, uma mosquinha me atrapalhando aqui, não tem problema não. Tá? Vamos ver agora o leucograma. Tá? O que é o leucograma? Tá? É a avaliação do número de leucócitos, né, no sangue. Tá? Então, nós vamos avaliar a contagem global dos leucócitos. Lembrando que leucócitos são células relacionadas com a defesa do organismo, tá? Produzidas também pela medula óssea. E nós temos dois grupos de leucócitos chamados agranulócitos, aqueles que não possuem grânulos em seus citoplasmas, e os granulócitos. Tá? Os agranulócitos principais são os monócitos, que são células mononucleares, vão achar o monócito aqui, eles têm um núcleo só, né, são produzidas pela medula óssea, e quando eles amadurecem na medula óssea, eles são lançados ao sangue e entram nos tecidos celulares, os tecidos do nosso corpo, transformando-se em macrófagos. Né? Então, os monócitos, eles recebem esse nome no sangue. Quando eles penetram nos tecidos, eles se transformam em macrófagos, né? Ou seja, células que fazem fagocitose de grandes, né, partículas. Né? Então, uma linha de defesa importante para nós. E nós temos os linfócitos, né? São células que respondem à presença de antígenos no nosso corpo, né? Então, seja pela produção de anticorpos, que são os linfócitos B, ou pela citotoxicidade
antígenos, né, ou apresentação de antígenos, né, que são os linfócitos T. Ou seja, são células de defesa presentes também no nosso sangue. Os granulócitos, nós temos os neutrófilos. Os neutrófilos, eles podem ser considerados maduros ou imaturos, né? Os neutrófilos maduros são chamados de segmentados, tá? E são células que fazem fagocitose também, são uma grande linha de defesa do nosso corpo, né? E possuem formas imaturas, né? E as formas imaturas, né, da esquerda para a direita, né, nós temos os mielócitos mais imaturos que os metamielócitos, mais imaturos que os bastonetes. Tá? E os bastonetes maduros se tornam segmentados, ou seja, são neutrófilos, vamos dizer assim, maduros, prontos para a defesa celular do nosso corpo. Nós temos os eosinófilos, que são leucócitos que desempenham um papel importante nos processos alérgicos e infecções parasitárias. Então, eles vão estar presentes nas alergias, vamos dizer, em número aumentado nas alergias e nas parasitoses. E nós temos os basófilos, né? Basófilos são leucócitos granulares, né? Olha, cheio de grânulos, né? E eles são caracterizados pela sua capacidade de liberar histamina e heparina em situações de inflamação ou alergias, tá? Então, eles vão estar em quantidades aumentadas nessas situações. Tá? Então, quando a gente fala de todos os leucócitos, né, somados todos, né, nós temos duas situações. Nós podemos ter o aumento da concentração desses leucócitos, chamados então de leucocitose, quando os leucócitos estão acima de 10.000 células por milímetro cúbico. Tá? E o que representa essa quantidade? Né? O que representa uma leucocitose? Pode representar infecções, inflamação, traumas ao nosso corpo, necrose de tecidos corporais, leucemias, reações alérgicas e uso de corticosteroides. Ou seja, pode significar um monte de coisa, né, gente? Por isso que o hemograma, vale lembrar, é o exame complementar. Né? A gente não pode fazer o diagnóstico a partir do hemograma. A gente tem um exame clínico, um exame físico funcional, no caso do fisioterapeuta, e o hemograma como um exame complementar. Tá? Leucopenia significa uma redução do número de leucócitos quando esses leucócitos estão abaixo de 5.000 células por milímetro cúbico. Podem estar associados a infecções agora virais, quimioterapia, comprometimento imunológico, defesa, né, a deficiência do sistema imunológico, mielodisplasia, que são alterações funcionais patológicas da medula óssea, tá? E alcoolismo crônico. Tá? Então, são situações associadas com a leucopenia. Então, leucocitose, termo dado ao aumento do número de leucócitos, e leucopenia é a nomenclatura dada à redução do número de leucócitos. Desvio à esquerda. O que é desvio à esquerda? Desvio à esquerda é um termo usado para caracterizar o desvio no sentido de maturação dos granulócitos, ou seja, indica a presença de maior quantidade de bastonetes e de células mais jovens, metamielócitos, mielócitos, promielócitos e mieloblastos. Né? O que é isso? O sentido didático do processo de maturação dos neutrófilos se dá da esquerda para a direita. Ou seja, nós temos aqui mais à direita o segmentado. Tá? Antes do segmentado se amadurecer, ele era um bastonete. Os bastonetes eram metamielócitos e os metamielócitos eram mielócitos, que eram promielócitos, que eram mieloblastos, que não estão na imagem. Né? A gente começou aqui na imagem pelo mielócito. O que acontece? Né?
Quando há uma infecção mais grave dentro do nosso sistema, nosso corpo, né, e há um número aumentado de segmentados, e o que o sistema de defesa ele lança a mão? Ele como se fosse um exército, né? Ele lança a mão de várias células para tentar combater essa infecção. Mas nessa tentativa de aumentar o aporte de células para combater a infecção, são lançadas na corrente sanguínea células imaturas, células jovens, né? Então a presença de células jovem, né, no sangue representa então uma infecção muito grave. Né? Você imagina uma guerra, né? Numa guerra, primeiro, quem vai combater? Vão combater quem? Os soldados, os exércitos, né? Aqueles que estão treinados, aqueles que estão prontos para a batalha. Então, quem são esses? Os segmentados. Mas imagina quando se um exército está perdendo a guerra, né? Por exemplo, aquela batalha entre a infecção e o sistema imunológico. E o sistema imunológico está perdendo suas células e a infecção não está cedendo, ou seja, tem uma infecção grave. O que o sistema imunológico vai lançar mão? Vai lançar mão do que ele tem. Né? Ele vai lançar mão de células jovens. Não, vamos mandar essas células, vamos tentar combater essa infecção com células que a gente tem. Então, claro que essa comparação é para a gente entender, mas seria isso. Então, quando aparecem células jovens dentro do nosso sangue, significa que a infecção é grave. E há um termo, então, para descrever isso, que é o desvio esquerdo, ou seja, há um desvio na maturação das células. Tá? Porque num hemograma normal, nós vamos observar daqui a pouco, que essas células não estão presentes. Tá? Elas células estão presentes em número bem reduzido ou zero. Ou seja, no sangue só tem células maduras, só tem segmentados. Alguns bastonetes, tá? Mas células imaturas muito jovens, não. Tá? Então, desvio esquerda significa então uma infecção grave e ela está presente quando há células jovens, né, dentro do hemograma. Neutrocitose, então, ou seja, neutrocitose, né, é um termo que refere-se ao aumento do número de neutrófilos no sangue. Está relacionado a infecções bacterianas, pneumonias, apendicites, meningites, hemorragias, infecções localizadas, como artrite reumatoide, artrite séptica, tendinites crônicas, e intoxicações metabólicas, como uremia e cetoacidose diabética, ou seja, há algo no nosso corpo, né, desencadeando uma resposta imunológica, então há um aumento do número de neutrófilos nesse sangue, e ao aumento do número de neutrófilos no sangue nós damos o nome de neutrocitose. Neutropenia é o contrário, né? Penia, a redução do número de neutrófilos. Né? Estão presentes, né, associados ao HIV, a uma hepatite aguda ou uma rubéola, por exemplo. Tá? Lembrando, né, o hemograma não dá diagnóstico por si só, ele é um exame complementar e precisa estar associado a uma clínica, né, do paciente. Monocitose, ou seja, aumento no número de monócitos, estão relacionados com infecções bacterianas, como tuberculose, endocardite bacteriana, infecções por protozoários, como leishmaniose, malária, etc., sarampo, lúpus, febre amarela. Tá? Imunopenia, redução do número de monócitos, pode estar presente na fase aguda de processos infecciosos, na caquexia, ou seja, na desnutrição grave, ou na desnutrição. Linfocitose, aumento do número de linfócitos. Estão associados à fase aguda de infecções virais, como citomegalovírus, hepatites e adenovírus, e infecções crônicas, como tuberculose, hanseníase, e em lesões do sistema linfático. E a linfopenia, ou seja, redução do número de linfócitos, estão presentes no HIV,
no lúpus eritematoso sistêmico ou quando há exposição à radiação. Quanto aos eosinófilos, né, nós temos a eosinofilia, que é o aumento do número de eosinófilos, nós já comentamos, estão presentes nas reações alérgicas, como na asma brônquica, urticárias, parasitoses, dermatoses, infecções geniturinárias, cólera, hanseníase, reações imunológicas como lúpus, doenças pleuropulmonares, neoplasias, insuficiência suprarrenal, como a doença de Addison. A eosinopenia, né, a diminuição do número de eosinófilos, né, que estão associados a processos infecciosos agudos ou intoxicações, como na cetoacidose diabética e uremia. E os basófilos, a alteração mais comum que pode acontecer com os basófilos é o seu aumento, que nós damos o nome de basofilia. As causas mais comuns são leucemias, infecções virais e processos inflamatórios. Tá? Agora nós vamos falar sobre as plaquetas, a plaquetometria, né? É a medida do número de plaquetas, então a avaliação da série plaquetária. São plaquetas, são fragmentos citoplasmáticos anucleados relacionados com a coagulação sanguínea, ou seja, as plaquetas não são células, tá? E seus valores de normalidade estão entre 200 mil a 400 mil células por milímetro cúbico. Aqui é só para a gente representar algo em função de um todo, né? Mas como eu falei, plaquetas não são células, tá? Esses valores podem sofrer variação conforme o laboratório, né, que for realizado o hemograma. Nós temos as alterações de plaqueta, né, caracterizadas pelo seu aumento, que é a trombocitose ou plaquetose. Então, por que trombocitose? Né? A plaqueta também é conhecida como trombócito devido à sua participação na formação de coágulos, né, no seu processo de coagulação. Então, quando as plaquetas estão acima do seu valor de normalidade, né, nós dizemos que o paciente tem uma trombocitose ou uma plaquetose. Isso é comum em processos infecciosos, como sepse, tuberculose e erisipela, e em transfusões sanguíneas. E nós temos a trombocitopenia ou plaquetopenia, que é a diminuição do número de plaquetas, né? Está associada ao uso de anticoagulantes, por lesão medular, por baixa produção de plaquetas. Infecções virais, a mais conhecida é a dengue, né? Por isso que pacientes portadores de dengue, né, precisam de uma monitorização importante com relação à plaqueta. As leucemias, as meningites e o sarampo. Qual o impacto clínico da série plaquetária? Trombocitoses acentuadas, quando elas estão acima de 600 mil, há maior risco de acidentes tromboembólicos. O que é isso, né? Imagina um paciente fazendo fisioterapia e ele tem uma trombocitose acentuada, acima de 600 mil, ele não é um paciente anticoagulado e tem um trombo em membro inferior, né? Esse trombo ele pode se deslocar durante a atividade física e parar no pulmão, causando assim um tromboembolismo pulmonar, né? Então esse paciente ele pode ser liberado para fisioterapia somente após coagulação. Não há contraindicação absoluta para exercício físico em um paciente com trombocitose, desde que ele tenha iniciado o seu programa de anticoagulação. Outro risco de trombocitose acentuada é o trombos cerebrais, causando acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, né? Ou, né, em alguns casos, trombose em membros inferiores. Trombocitopenia grave, quando estão abaixo de 100 mil, maior risco disso são sangramentos, né, a participação das plaquetas no processo de coagulação. Então, se elas estão reduzidas em número, consequentemente há um maior risco de sangramentos devido à deficiência nesse processo de coagulação. Tá? Por isso que pacientes com dengue graves, né,
a dengue recebe um nome, né, chamado de dengue hemorrágica, ou seja, porque o paciente tem uma redução acentuada no número de plaquetas e evolui com sangramentos, tá? Ou seja, por isso que ele apresenta uma dengue hemorrágica. Quanto a valores de normalidade em termos de leucócito e plaqueta, né, isso também sofre uma variação com relação ao laboratório, né? Então, nesse slide a gente consegue ver, né, valores de normalidade, valores de referência para os leucócitos e para as plaquetas, tá? Eu não vou pegar números, porque todo hemograma ele é munido, né, de valores de referência, tá? E agora, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai avaliar junto um hemograma, tá? Então fica o desafio para vocês. Eu sei que vocês já fizeram um hemograma na vida, eu sei que vocês conhecem alguém que já fez hemograma, o pai, a mãe, o avô, a avó, namorado, marido, esposa. Que você pegue esse hemograma e avalie. Por mais que ele esteja normal, e eu espero que ele esteja normal, mas que você possa conhecer, revisar as partes do hemograma, como a gente viu aqui, e avaliar o número, né, a quantidade desses eritrócitos, desses leucócitos, das plaquetas com relação ao valor de referência e assim poder dar vamos dizer, um laudo para esse hemograma, uma análise, vamos dizer, para este hemograma. Então a gente observa aqui a série vermelha, tá? Então, aparece aqui no hemograma a série vermelha. Então aqui a série branca, que é o leucograma, e a série plaquetária, que é a contagem de plaquetas. Tá? Então nós temos aqui número de eritrócitos, 2,59 milhão, 10 a sexta. Né? E o valor de normalidade de referência para este exame é de 4,5 a 5,9. Então nós temos o que? Eritrócitos reduzidos. A hemoglobina está 7,6, né? Os valores de referência apontam de 13,5 a 17,5, tá? Ou seja, tem o que? Redução. O hematócrito está de 21,9%, os valores de referência apontam de 41 a 53% de normalidade, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos uma redução do número de eritrócitos, hemoglobina e a sua relação com o todo, ou seja, um hematócrito. Se eu tenho menos célula, ou seja, o componente celular dentro de um plasma sanguíneo, então esse sangue ele vai ficar um que mais diluído, ou seja, por isso que a porcentagem de células em relação ao todo do sangue está reduzida. Então a gente pode afirmar que esse paciente, no caso, tem uma anemia. Tá? Volume corpuscular médio das hemácias, 84,6, valores de normalidade de 80 a 100, ou seja, está normal, né? Assim como o HCM, 29,3, a referência 26 a 34, CHCM, 34,7, normalidade 31 a 37, o RDW, 14,5%, né? Ou seja, bem no limite superior, ou seja, está, né, ainda dentro da referência. Nós não temos, então, referente ao RDW, anisocitose. Então, com relação a volume, está normal, com relação à cor, está normal. Então, nós temos uma anemia normocítica e normocrônica. Essa seria a análise da série vermelha, né, deste hemograma. Quando a gente avalia aqui a série branca, o número de leucócitos total é 2.790, valor de referência 4.500 a 11.000, tem uma redução do número de leucócitos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma leucopenia, né? Ou seja, uma redução do número de leucócitos. Consequentemente, se os leucócitos estão diminuídos, os demais leucócitos também vão se apresentar diminuídos, né? Ou seja, né? E observe que eu falei para vocês, alguns leucócitos eles podem se apresentar zerados dentro do hemograma, tá? Então, por mais que aqui eu tenha uma porcentagem até, vamos dizer, maior que o valor de referência,
isso refere-se à diminuição do número total, ou seja, ele pode estar aumentado em relação ao que tem, né? Mas em termos né, de alteração, né, a principal alteração aqui seria a redução do número total de leucócitos. Ou seja, esse é um paciente anêmico leucopênico, né? Ou seja, um paciente que está com a imunidade baixa, está com transportes de oxigênio e CO2 prejudicados. E quando a gente olha a plaqueta, né, plaqueta de 19.200, né? Ou seja, o valor de normalidade de referência deste hemograma de 140.000 a 500.000. Ou seja, ele tem que ter uma plaquetopenia, né, bem severa, né? Esse é um paciente, não sei de quem é esse hemograma, mas é um paciente, né, que alguns, né, dizem que ele tem uma pancitopenia, né, em termos de pandemia, né, ou seja, de tudo, né, quando a gente chama de pancitopenia, ou seja, de todas as células estão reduzidas. A série vermelha está reduzida, né, a série branca está reduzida, as plaquetas estão reduzidas, ou seja, tem uma pancitopenia. Isso pode acontecer em pacientes com, né, doenças relacionadas ao sistema imunológico, como o HIV, pode acontecer em pacientes com leucemias, também pode acontecer, ou pacientes aí com doenças virais graves. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido como interpretar basicamente um hemograma. Então, repito, fica aí o desafio para vocês. Peguem um hemograma de alguém conhecido e tentem avaliar. Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos.